Olá, começando aqui mais um Diálogo do Rangedor. Hoje a gente está fazendo uma inversão, recebendo aqui o nosso Geisael, que é jornalista comunicador, para ser entrevistado por um político. Geisael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Iglesias. Obrigado, pessoal de casa que está assistindo. Geisael, há uma curiosidade nas pessoas, principalmente porque a gente sabe que nos últimos tempos tu tens te dedicado à atividade política, de certa forma, tem conversado com as comunidades, tem feito o que a gente pode chamar de pré-campanha. Como é essa migração de quem questiona desejar em algum momento ser questionado? Porque quem começa a atividade política tem que estar preparado para isso. Como é que tem funcionado isso dentro de ti? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito incomodada, muito inquieta com as coisas, inclusive na minha atividade como jornalista. E eu tenho levado isso exatamente para esse novo momento. Essa inquietude, essa incomodação com as coisas é que tem me levado para isso também. Então, como eu sempre tive, dentro da minha atividade profissional, como comunicador, como jornalista, esse modo inquieto, inclusive muitas vezes até de modo muito incisivo, muito duro, eu tenho procurado levar isso. Então, para mim não tem sido uma grande dificuldade, até porque o tipo de jornalismo que eu sempre fiz é jornalismo comunitário, de mostrar os problemas, de chamar para si a responsabilidade, inclusive para tentar resolver esses problemas dentro do jornalismo, dentro da comunicação. Então, não tem sido lá muito difícil, não. Tá gostando desse contato com a comunidade assim, frontalmente mesmo, longe da distância que às vezes o meio de comunicação ele termina te preservando um pouco, né? Essa coisa do tete a tete, como é que tem sido boa para ti? Eu sempre gostei. Eu digo que eu sou criado na periferia. Eu cresci no bairro São Bernardo. São Bernardo. Eu morei na Cidade Olímpica, eu morei em kitnet no bairro do Quatraque. Então, para mim não é novidade. Eu cresci na Feira do Ipem, o meu pai tinha comércio na Feira do Ipem. Então, para mim, não é exatamente uma novidade. E como eu te falei, sempre fiz jornalismo comunitário, eu sempre gostei de estar perto. Aliás, é onde eu me sinto bem. Eu gosto de ir lá para o Retorno da Forquilha, antigo Retorno da Forquilha, sentar lá numa mesa à noite e comer galinha caipira naquela banquinha lá. Então, isso para mim é o máximo. É bom mesmo. Deixa eu te perguntar, tu tens uma trajetória onde tu tens blog, já estiveste à frente de vários produtos dentro da televisão maranhense, inclusive hoje ainda estás com a apresentação no Maracap, que te torna um rosto muito, muito conhecido na cidade, um programa difusora também já passaste. Como é que tu avalias hoje com essa transição do Geisael, jornalista, comunicador, um rosto conhecido dentro de São Luís, e o Geisael, o papel dele ainda como imprensa? Tu achas que tu consegues exercer com liberdade esse teu papel aqui dentro do Maranhão? Eu tenho, nesse novo momento, Iglesias, tenho procurado manter as duas coisas elas distantes, justamente para que uma coisa não afete a outra. Olha só, a política ela pode acabar amanhã, eu vou continuar sendo um profissional do jornalismo, então eu procuro manter isso distante. E com relação à liberdade, eu acho que hoje a gente tem algumas mídias, algumas possibilidades que elas não são controladas mais por quem detinha antigamente esse poder de tirar a liberdade, e isso é muito bom. Por exemplo, quando a televisão ela não me deixa eu fazer uma matéria a respeito de algum problema social, porque isso vai afetar algum interesse político, eu posso fazer isso no meu blog, eu posso fazer isso no meu Facebook, eu posso fazer isso no Instagram. Então, essa é uma ferramenta fantástica. Eu acho incrível esse poder que a gente tem hoje, que deixou de ser centralizado e passou a ser mais disperso. Então, o jornalista, se ele puder utilizar isso, eu acho fantástico, é o que eu tenho feito ultimamente. Tu achas que, por exemplo, nessa tua saída da difusora, te atrapalhou de alguma forma essa coisa da militância política, esse movimento que tu tens feito de pré-candidatura aqui a prefeito de São Luís? Tu acha que isso incomodou a direção da emissora? Que a gente sabe que hoje ali tem um controle político dentro da difusora. Olha, não é uma resposta que eu possa dar assim com toda a segurança, com toda a certeza. Mas o que eu posso dizer com toda certeza, e é fato, é que eu ouvi isso no momento em que eu fui demitido. Geisael, você está sendo demitido. Uma das razões é, você é pré-candidato a prefeito de São Luís. Agora, o que tem por trás disso, quem mandou, eu não posso ser inidôneo aqui de afirmar qualquer coisa nesse sentido. Tu acha que isso é justo, por exemplo, quando tu comparas, por exemplo, a tua presença no meio de comunicação
e outros pré-candidatos que ou têm apenas os seus mandatos, mas que já dá uma baita visibilidade, ou situações em que pré-candidatos, por exemplo, estão à frente de presidências de poderes, presidências de órgãos, de alguma forma, de estruturas dentro do governo. Tu acha que isso torna a disputa justa? Como é que tu vê isso aí? Por isso que eu te falei, eu procuro, em primeiro lugar, manter as duas coisas distintas. Eu continuo no meu programa de rádio, mas eu não, por exemplo, até me abstenho, e no meu próprio blog eu me abstenho até de fazer postagens positivas ou negativas em relação a quaisquer outros pré-candidatos. Justamente para eu preservar... Uma barreira ética, né? Isso é uma questão minha, não foi ninguém que me orientou, não foi ninguém que pediu, isso é uma questão minha. Agora, uma outra coisa que eu preciso fazer, uma observação que eu preciso fazer em relação a essa pergunta é: eu sou um profissional que sustento minha família com isso. Aí eu pergunto, seria justo me tirar o sustento da minha família em razão de eu querer exercer um direito legítimo, que é de pleitear um cargo público? Eu acho completamente justo. Inclusive, recentemente teve a entrega de uma medalha na Assembleia para o Bruno Shinoda, que deu a maior confusão. O deputado Adriano fez a proposição. Uma das minhas assessoras, ela colocou uma opinião muito contundente contra, e eu fui, inclusive, pressionado a, de alguma forma, tentar cercear a liberdade de expressão dela. Obviamente eu não fiz isso porque nós temos que inaugurar um novo panorama democrático aqui dentro do Estado. Então, com certeza, se eu fosse o seu chefe na difusora, jamais iria nessa direção. Mas fiquei curioso aqui, tu falaste sobre essa tua trajetória de uma maneira bem resumida. Quem são tuas referências na imprensa do Maranhão? Assim, é difícil eu eleger assim, uma só referência. Destaca 3. E para uma única coisa. Mas, por exemplo, eu comecei a aparecer em televisão no programa do Zé Raimundo Rodrigues. Eu gostava muito de vê-lo à frente da televisão. Também ainda na adolescência eu fazia merchandising no programa do Jairzinho. Então, e veja só que não exatamente da forma como eles faziam, mas eu acabei trazendo um pouquinho disso para a minha atuação na televisão, porque eu achava muito legal quando mostrava os problemas da comunidade e brigava por isso. Então talvez o Zé Raimundo talvez nem saiba, mas eu já manifestei isso publicamente outras vezes, né? Eu gostava muito da forma como ele fazia o programa dele, e o Jairzinho também. Olha, Luciano Huck, Silvio Santos, Celso Russomano, políticos locais em Amazonas que têm um histórico de televisão. Tu achas que estar como um rosto conhecido te empodera muito fortemente num processo eleitoral? E tu achas que essa lacuna é por falta de nomes dentro da política tradicional, que normalmente os comunicadores terminam ocupando esses espaços aí? Olha, não há dúvida que a resposta para essa pergunta é sim. O fato de estar na televisão, o fato de, inclusive, trazer demandas da população para a televisão, fazer esse jornalismo comunitário, sim, te dá essa visibilidade. Mas eu não acredito muito que seja pela ausência na política tradicional de pessoas assim. Talvez em determinado momento sim, mas a gente precisa observar uma coisa localmente aqui, é que nem todos os comunicadores que se lançaram, eles conseguiram, e aliás é uma coisa inédita no Nordeste, é algo, eu não diria inédito, mas é algo diferente no Maranhão do que acontece no Nordeste. Em outros estados do Nordeste você vê comunicadores que fazem esse tipo de programa, que tem esse tipo de comunicação no rádio, na televisão, eles conseguem muito facilmente ascender a um cargo político. Aqui não. Pode ver no histórico que aqui a gente não tem essa facilidade, quem é comunicador. O que é a barreira? Tu acha que os comunicadores do Maranhão têm uma barreira de credibilidade no processo eleitoral? Não, eu acho que tem mais a ver com o próprio processo eleitoral, com o próprio domínio do poder público do Maranhão. Uso de máquina, tu acha que usa a máquina? Acho que isso. A maioria usa a máquina. Eu acho que isso também, porque da mesma forma como você me perguntou a respeito de, até de uma questão de desequilíbrio pelo fato de estar na televisão e de repente isso te dá uma propulsão maior no campo político, mas veja bem, se você pegar todos os pré-candidatos para o ano que vem, todos eles estão em maior vantagem do que eu. Eu preciso, pelo menos 90 dias antes do pleito, se eu for candidato, deixar de ter o meu emprego, deixar de ter o meu salário. Desincompatibilização total. Os outros nenhum. E quando acabar o período eleitoral, se eu não for vencedor, eu volto para a estaca zero. Qualquer um outro vai voltar para o seu mandato, vai ter o seu salário, não vai ter a sua vida comprometida. Mas também tens a oportunidade de uma exposição massiva num processo eleitoral que com certeza tu vai sair maior
do que entraste no processo. Nesse ponto aí eu discordo um pouquinho. Mas é importante entender o seguinte, eu não tenho vaidade com isso e não tenho pretensões além disso. É algo que eu vejo assim, eu não pretendo fazer da política carreira. É algo meu, não condeno quem faça. Não condeno como? O Geisael prefeito, qual o próximo voo dele? Se eu fizer um bom mandato, veja bem, são passos. Se eu conseguir ser candidato e Deus me ajuda e com a força do povo eu consigo ser eleito prefeito e fizer um bom mandato, eu vou para a reeleição. Acabou disso, eu volto para a minha vida de comunicador. Comunicação. Então, é o impacto do Geisael aqui que está dizendo que só uma eleição, né, Geisael? E tenho dito isso por onde eu passo, que as pessoas me perguntam a respeito. E a primeira coisa que eu respondo, olha, a primeira é conseguir ser candidato. Se eu conseguir ser e for eleito, eu repito exatamente as palavras que eu tenho dito aqui para você. E tenho falado publicamente porque eu não tenho medo de assumir esse compromisso. Sim. Eu vou, se fizer um bom mandato, eu sairia para a reeleição e voltaria para a minha vida de comunicador. Sim. Quais tu acha que são os principais problemas hoje em São Luís, que tu podes elencar para nós aqui? Um problema. Não são vários. É um problema. Você que é médico, eu vou fazer a analogia correta aqui. Claro. São Luís tem tratado de febre. A febre ela é apenas um sintoma de uma causa maior, de uma infecção. São Luís precisa tratar a infecção. A gente tem tratado a febre o tempo todinho. E febre, se você dá o remédio, ela baixa, depois ela volta. Ela baixa, depois ela volta. Eu acho que São Luís tem um atraso em 2020, quando o prefeito sair, de 24 anos na estrutura administrativa da cidade. Então, essa é a infecção. Essa é a única causa de todo o resto. Você precisa quebrar o modelo arcaico de administração que existe em São Luís e que já não existe mais em nenhuma outra capital, e você precisa resolver os problemas de cima para baixo e não de baixo para cima como estão tentando fazer. Não é resolver a febre, é resolver a infecção, é mudar a estrutura administrativa da cidade com o enxugamento da máquina, da agilidade. Como é que a gente enxuga? Demitindo? Demitindo aqueles que podem ser demitidos. Cargos comissionados, eles podem ser cortados. Agora, serviço prestado, concursado, eles precisam ser deslocados para, por exemplo, no enxugamento de máquina de 33 secretarias, autarquias e fundações para 19, com a criação de um PROCON municipal, que é o que eu penso que São Luís não tem, e mais 5 subprefeituras, a gente leva para 25 apenas órgãos, e, com mais eficiência. E você corta aluguéis, hoje, de prédios, faz um centro administrativo para colocar todas, e já existe o prédio, para colocar todas as secretarias, ou a maior parte delas, e aqueles funcionários, aqueles servidores que são servidores concursados, serviço prestado e que têm estabilidade, eles serão deslocados para essas outras funções e para esses outros órgãos que serão criados. Mas veja bem, está se falando de diminuir de 33 para 25, desalugar um monte de prédio, encerrar um monte de contrato de equipe de segurança, 25 de equipe 19, de limpeza. Falaste 19. Não, são de 33 para 19, mas eu preciso criar um PROCON municipal e mais 5 subprefeituras. Ah, entendi. Então, o PROCON municipal, qual que é o racional dele nesse momento? Tu acha que o PROCON estadual não tem dado conta de realizar o trabalho que precisa ser feito em defesa do consumidor? Não, acho que é bom, é ótimo. Mas, por exemplo, nós temos cidades, inclusive no interior do Maranhão, Araioses tem PROCON municipal. Em Teresina nós temos PROCON municipal. O último que eu tenho notícia que foi inaugurado em Teresina foi no dia 15 de março, dia do consumidor. E o que eu acho é que você deve aproximar cada vez mais esse serviço do cidadão. Então, se eu crio o PROCON municipal, uma estrutura do município, eu posso deslocar uma unidade para cada subprefeitura e colocar nas regionais. Isso aproxima a administração, aproxima o serviço público do cidadão. E eu acredito que o governo bom é o governo próximo do cidadão. O Geisael acha que descola dos outros no debate? Olha, seria muito pretensioso da minha parte, até porque é uma coisa que eu nunca enfrentei. Mas quero dizer que eu não tenho medo de enfrentar, não. E digo bem aqui pro Bright, quem derrubar o copo primeiro ganha.